Vixe, deu ruim, hein? Como é que vocês estão? Antes da história começar, eu gostaria de falar um assunto um pouquinho mais sério com vocês aqui agora. Um ouvinte me procurou de uma forma muito sensata, muito tranquila e, assim, muito respeitosa mesmo, para me orientar a respeito de uma questão. Eu, lá no episódio 15 do íntegro, no finalzinho do episódio, eu acabei utilizando de forma totalmente errada e repulsiva sobre uma palavra, ao tentar dizer que alguém estava tentando difamar a imagem de uma outra pessoa. E eu acabei utilizando a palavra, eu só vou utilizar essa palavra aqui agora, para fins de conhecimento e passar realmente uma informação e um conhecimento para outras pessoas. Eu, infelizmente, de uma forma totalmente errônea, utilizei a palavra denegrir. E isso é uma palavra racista, tá? Para quem não entende, o motivo dessa palavra ser racista é porque essa palavra, no passado, era utilizada como uma forma de associar a uma ideia negativa em relação à cor negra, perpetuando o estereotipo e preconceitos raciais. Então, eu gostaria de aqui trazer para vocês um pedido de desculpas a todos que possam ter se sentido de alguma forma ofendido. E racismo é crime. Não tem desculpas com um mundo cheio de informação a gente continuar tendo comportamentos, mesmo que não seja a nossa intenção, porque obviamente não foi a minha intenção, mas não tem um motivo de a gente ter acesso a conhecimento ou alguém trazer um conhecimento novo pra gente e a gente querer ficar preso ao passado. Então, por meio aqui, antes da história começar, eu venho com um pedido sincero de desculpas e eu estou aqui para aprimorar e melhorar cada vez mais, não só no podcast, mas como ser humano. Obrigada para quem chegou até mim e falou de uma forma madura e educada para que eu pudesse me corrigir e me retratar com relação a isso. E eu venho pedir para vocês, que eu sei que eu tenho ouvintes maravilhosos, que se de qualquer forma, de qualquer jeito, eu ofenda alguém ou eu fale algo que vocês acreditam que precisa ser falado de uma outra forma, ou qualquer outra coisa, gente, que vocês acreditam que eu errei, um posicionamento que talvez eu peguei um pouquinho pesado ou algo do tipo, chega até mim, me fala, eu estou à disposição na minha DM do Instagram, no meu privado do Telegram, então eu estou aberta não só para receber elogios, né, como a gente gosta muito de elogio realmente, mas eu também estou aqui aberta para receber críticas, sugestões, toques, tá bom? É lógico que fazendo isso de uma forma educada e gentil, por favor, que somos aqui todo mundo adultos, é o que se espera. E, enfim, não existe discurso aqui para que eu possa fazer com relação a isso. Eu errei e vou sim me policiar daqui para frente e prestar mais atenção na forma que eu conto, que eu trago e que eu falo aqui para vocês. Quando eu trago um roteiro, eu tenho um roteiro para me embasar, mas nem sempre eu fico só olhando para o roteiro, porque como eu já conversei com a pessoa e eu descrevi o roteiro, eu sei muito ali da história, ela tá na minha cabeça para eu repassar. Então, essa palavra, para vocês terem noção, ela nem estava no meu roteiro. Só que existe aquele vício de linguagem, né? Às vezes é uma palavra que já foi tão utilizada anteriormente que a gente acaba deixando isso ainda no nosso vocabulário. Então, mais uma vez, eu quero pedir desculpas e que eu irei sim prestar mais atenção e se alguém tiver qualquer outro tipo de percepção a respeito de algo, mesmo que não seja neste sentido, mas qualquer outra coisa que queira vir falar comigo, eu estou aberta, tá bom? Muito obrigada a todos que me ouvem e que me compreendem. E para aqueles que eu possa, de alguma forma, ter chateado ou a pessoa às vezes se sentiu incomodada, mas não quis me falar, por favor, me perdoem, mas eu estou aqui de coração aberto para ouvir vocês. E só para deixar claro, este áudio em si que eu falei sobre isso, ele já foi editado nas plataformas e essa parte já foi cortada da devida forma e alterada
dentro de todas as plataformas, tá bom? Muito obrigada, boa história para vocês. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu vou trazer a história da Maria Eugênia. Então, bora começar? Essa história, ela possui alguns gatilhos relacionados à saúde mental e relacionado aí a suicídio, tá? Então, ouçam com cuidado. Essa história, ela possui uma parte cômica que eu vou deixar na história, quero trazer a história mais leve para a gente abordar sobre o assunto, mas que também não fique tão pesado. A Maria Eugênia, ela trabalhava aí numa madeireira. Ela fez intercâmbio durante um tempo, aí morou fora durante um tempo, e ela retornou para a casa dos pais até que surgiu a oportunidade, né, de ela ir para essa outra cidade, começar a trabalhar, enfim. E aí ela começou a trabalhar nessa madeireira aí, era uma madeireira bem conhecida, grande, com vários funcionários, como um galpão mesmo, assim. E ela começou a se sentir aí um pouco sozinha, estando longe da família, né? Por mais que ela já tivesse feito um intercâmbio, né? Acho que toda essa emoção de estar em um outro país, com amizades e tudo mais, e mesmo assim, no intercâmbio você fica em casa com uma outra família para te receber, para te recepcionar, né? Ela não se sentia tão sozinha. Mas agora, em uma outra cidade, tendo que trabalhar, morar sozinha, ter uma vida mais individual, ela começou a se sentir um pouco sozinha e ter crises de ansiedade, passar por toda essa questão mental mesmo, de se entender ali, mesmo que trabalhando, gostando do trabalho, ela passou por esses momentos de crise, né? E aí ela procurou um médico, esse médico passou um medicamento para ela, que quando ela sentisse que ela estaria entrando aí em uma crise, né, em um momento onde ela estivesse começando com muita ansiedade ou algo do tipo, para ela tomar esse medicamento ou colocar debaixo da língua para que desse uma aliviada, enfim. Então, assim, ela passou por um médico, ela consultou com um médico, para ter aquilo ali muito certinho, saber o que melhor funcionaria para ela. Então, ela começou ali a utilizar desse medicamento que realmente funcionava para ela e tudo mais. Só que ainda, né, na cabeça dela e também ali naquela madeireira com pessoas, né, que às vezes têm um outro tipo de mentalidade, ela ficava com vergonha de mostrar que ela tinha aquele tipo de medicamento na bolsa, ou que ela tomava algum tipo de medicamento para se controlar ou algo do tipo. Então, quando ela ia tomar esse medicamento, ela procurava esconder, fazer tudo mais quietinho, e ela não comentava com ninguém a respeito que ela tomava essa medicação. Porque às vezes os outros trabalhadores poderiam fazer alguma piadinha ou algo do tipo, né? Ah, a gente sabe, né, o tipo de piadinha que vem, essa daí toma remédio controlado, ó, essa daí não tá muito boa da cabeça. Coisa, gente, muito pejorativa, né? E assim, sem lógica nenhuma, eu acho até um pouco infantil. Mas a gente sabe que existem pessoas que ainda têm essa mentalidade nos dias de hoje, e naquela época ela também ficava com vergonha por conta de saber que talvez alguém poderia tirar sarro dela ou algo do tipo. Passado um tempo, aconteceu ali que tinha uma pessoa que se dava bem com muitas pessoas ali naquela empresa e tudo mais. E esse cara, ele caiu numa área lá da empresa e ele acabou falecendo. E aí, né, vem polícia para fazer perícia, todo mundo meio assustado, ali a empresa já fecha, os funcionários, né, acabam tendo que responder algumas questões ali, mas todo mundo fica muito impressionado. E a Maria Eugênia também ficou muito impressionada nesse momento, e ali ela
tomou a medicação dela, né? E ficava olhando para aquela situação. E depois de um tempo, veio a notícia que muito provavelmente esse cara se jogou, porque não tinha outra explicação para a forma que ele teria falecido. Ele não trabalhava naquele lugar, foi de uma altura que ele estava, então assim, não tinha necessidade dele estar naquele local, naquele momento, ali não tinha câmeras, mas o que deu para entender ali, de acordo com o perito, é que ele havia realmente se jogado lá de cima. E aí foi uma questão muito pesada para a empresa inteira, né, para todos que estavam ali. Mas é aquilo, né, gente? A empresa, ela continua rodando, e se você depende desse tipo de trabalho, você tem que continuar trabalhando, mesmo que algo tão bruto assim tenha acontecido dentro da empresa. Fica aquele clima horrível, mas infelizmente é a nossa realidade. Então, a Maria Eugênia, ela continuou trabalhando ali, e com isso que aconteceu, acabou que ela teve que intensificar o uso do medicamento. Era uma empresa que era de turno, né? Então, assim, a Maria Eugênia, ela não conhecia tanto esse rapaz, não teve tanta convivência, porque ela também era recém-chegada ali na empresa e tal, mas tinha muitas pessoas que já tinha tempo ali de empresa, que às vezes trocava de turno, né? Que conhecia esse rapaz ali da empresa, enfim. Então, a Maria Eugênia, ela começou a carregar ali sempre na carteira dela o comprimido, né, que ela precisava tomar em momentos de crise, e ela tinha 1/3 que a avó dela havia dado para ela, né, de proteção e tudo mais, então ela sempre andava aí com isso dentro da carteira dela. Dentro ali do que a Maria Eugênia precisava desenvolver como trabalho dentro da empresa, uma das coisas que ela precisava fazer era utilizar o telefone. E ali naquele setor só tinha uma pessoa que tinha um telefone na mesa, que era uma moça. E essa moça, por coincidência, era uma moça que ela conhecia bem aquele rapaz que havia falecido na empresa, né? E ela estava com um semblante, assim, bem triste, andando bem tristonha pela empresa. Ela passava e dava para ver claramente que ela também não estava bem, né? E aí, a Maria Eugênia, em um determinado momento, essa moça havia saído e ela sentou na mesa dessa moça para utilizar o telefone. E aí, a Maria Eugênia pegou o telefone, fez o que ela precisava fazer, retornou para a mesa dela e tudo bem. Até que, quando essa moça retornou, ela olhou assustada ali perto da mesa dela e falou assim: Maria, alguém esteve aqui na minha mesa? Ela falou: não me lembro, não, porque ela realmente não lembrava nem que ela tinha utilizado aquela mesa. Ela falou: nossa, que estranho, mas assim, com aquela cara de assustada, né? E a Maria Eugênia falou: por quê? O que aconteceu? Tô vendo que você tá aí um pouco assim, o que aconteceu? Ela falou: não, porque olha isso aqui. Aí ela pegou a cartela de comprimido que estava no chão, junto com um terço, e falou assim: olha o que deixaram aqui perto da minha mesa. Eu acho que isso é um sinal, alguém tá querendo falar alguma coisa. Ou alguém tá tirando sarro de mim, ou é um sinal, aconteceu alguma coisa, isso veio de uma outra pessoa. Alguém tá me dando um sinal de alguma coisa. E ela começou a repetir isso, né? E ali, a Maria Eugênia, ela reconheceu que era o remédio dela e o texto dela. Provavelmente ela colocou ali no bolso, né? Enquanto ela tinha tomado o medicamento junto com o texto, enfim. E na hora que ela pegou, que ela sentou na mesa, caiu. E quando ela voltou, ela não tinha percebido que tinha caído. Só que, nesse momento, a Maria Eugênia poderia ter falado: ah, não, é meu, eu esqueci, eu sentei na sua mesa e tal. Só que aquilo ali estava rolando e a Maria Eugênia deixou rolar. Tipo assim, eu não quero dizer que eu tô tomando esse medicamento, porque o que ela vai pensar de mim por estar tomando um medicamento assim? E o terço, infelizmente, vai ficar aí, né? Acabei perdendo o terço, então
como ela já tinha dito que ela não sabia quem tinha ido na mesa e que ela nem lembrava que ela tinha ido, ficou por isso mesmo, né? Então ela nem falou nada com essa moça e tal. E a partir daí, gente, essa moça ela ficou muito assustada, porque ela ficou se questionando se alguém tinha deixado lá para ela. O que estava acontecendo? Ela começou a achar que as pessoas realmente estavam tirando sarro, né, da cara dela por conta de tudo que aconteceu e ela tá triste, o que seria bem pesado também, mas ela começou a achar que era algo do tipo, ou que era um sinal de alguma coisa que talvez estavam tentando comunicar com ela, uma coisa talvez até meio sobrenatural. E foi uma situação até um pouco engraçada, assim. Não é algo de rir, mas foi um pouco cômico essa parte, porque ela transformou aquilo que tinha acontecido em algo bem maior do que realmente aconteceu. Ela chegou aí em outros setores, conversar com outros trabalhadores, com outras pessoas, para ver se alguém tinha visto algo ou se soubesse quem tinha colocado aquilo na mesa dela, porque ela realmente estava assustada e preocupada também com aquilo na mesa dela. Do nada, ela realmente achou que alguém estava fazendo alguma coisa ou era o sinal. E depois passou um tempo, teve o velório do rapaz, enfim, as coisas foram organizando e a Maria Eugênia nunca falou isso, ela nunca confessou isso que aconteceu na empresa, que o medicamento e aquele terço eram dela. E isso desencadeou, né, uma coisa toda ali na empresa, outras pessoas até ficavam comentando a respeito disso para saber realmente quem que era. Tornou algo bem maior do que poderia ter sido, né, porque ela não quis confessar e depois já não fazia sentido também para ela voltar naquilo ali. Então, gente, essa é uma história, um relato que eu resolvi trazer aqui para vocês também, porque tem várias questões de saúde mental envolvida nessa única história, né? É uma história que a gente pode dizer que é uma história simples, rapidinha, mas que tem várias questões. Então vamos aí para alguns tópicos, né? Primeiramente, é o fato de que algumas pessoas ainda acham e ainda têm essa consciência do tabu com relação à saúde mental. Antigamente não se falava tanto sobre isso. Essa é uma abordagem e uma fala que tem criado mais força agora, recentemente. Antigamente, né, falava-se que quem ia no psicólogo, psiquiatra era doido, não estava bem e tal. E criou-se aí todo um tabu em volta de algo tão simples e necessário, né? Às vezes a pessoa acha que ela não precisa, mas é algo tão importante, é algo que ajuda com que a gente se desenvolva como pessoa, como ser humano e melhore aquilo que a gente está vendo, a nossa percepção sobre algo. Às vezes a gente pega algo tão pequenininho e transforma em algo tão grande e fica remoendo aquilo e a gente fica mal com isso, né? E às vezes a gente não quer conversar sobre isso com ninguém. E um psicólogo, um psiquiatra, ele facilitaria muito as coisas se as pessoas fossem e buscassem esse tipo de atendimento e tirasse esse tabu, né, que existe em volta disso. Então, assim, a Maria Eugênia, ela escondeu o tempo todo ali algo que ela tinha e que era muito comum, né, é muito comum pra gente hoje também, e que é muito tranquilo com relação a isso, né? De falar, olha, eu faço tratamento e eu tomo isso aqui porque eu tenho crise de ansiedade e isso me faz ficar melhor, né? Se algo é para o nosso bem, por que não, né, gente? Tanta pessoa aí ingerindo coisas que fazem tão mal e na hora que é um medicamento a pessoa olha com maus olhos, né? Enfim. Temos aí também a situação desse rapaz, né? O que estava passando na vida desse rapaz? E era um rapaz que era alegre ali, mas que ninguém sabia aquilo que estava dentro da mente dele, né? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa e acha que aquela pessoa tá bem, mas a gente não sabe o que tá passando dentro da cabeça dela, como que é a realidade dela. Tem gente que se preocupa com conta, tem gente que se preocupa
com um casamento que tá frustrado, ou um casamento que tá para acabar. Sei lá, acontece várias coisas, né, na vida da pessoa que ela pode achar que aquilo ali é o fim da vida dela e prefere fazer algo contra si mesmo do que buscar um tratamento. Porque a pessoa, quando ela entra essa fase, nessa questão, ela tá tão envolvida dentro daquilo ali que ela não percebe que às vezes é algo fácil de resolver. Algo que às vezes a pessoa fica se martirizando achando que é um problema gigantesco, mas que é um problema que tem solução. E se não tiver solução, tá tudo bem, né? As coisas elas vão passar, vão dar um jeito, e às vezes a pessoa acaba aí fazendo algo contra si mesmo, né? Até por conta de tudo isso que rodeia essa mesma situação, o que os outros vão pensar de mim. Às vezes não tem tanto essa conversa sobre a saúde mental, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Às vezes nem tem isso, né? A pessoa nem sabe como que funciona direito e acaba não falando sobre os seus problemas, achando que a vida não tem a solução e acaba cometendo esse tipo de coisa. E aí vem a moça também, que depois que isso aconteceu, talvez ela já não estava tão bem antes, e isso aconteceu, ela ficou ainda pior, ficou mal, né? E aí um terço com um medicamento ali virou algo muito maior do que aquilo que realmente era. Então, ela realmente não estava bem psicologicamente, ela realmente ficou muito assustada. A gente não sabe o que aconteceu com essa moça depois, mas olha o tanto de situação em uma história que nos traz vários lados de sanidade mental, saúde mental e uma questão aí que pode ser resolvida com tratamento, conversas, falando mais a respeito disso, né, trazendo essa abordagem maior aqui para a nossa sociedade, quebrando realmente o tabu que existe por trás de tudo isso. E aí eu falo para vocês, esse é um tema muito sensível. Quando a Maria Eugênia, ela trouxe essa história para mim, ela trouxe inclusive falando a respeito do nome do medicamento que ela estava usando e tudo mais. E aí, gente, eu digo para vocês, se você tá se sentindo mal, se você acha que você precisa de ajuda de medicamento, procure um médico, tá? Não faça nenhum tipo de tratamento por sua conta própria. Ai, um amigo seu toma remédio X e dá certo para ele. Não façam isso. Dá certo para ele. Talvez a sua questão, o que você sente é diferente, né? Outra coisa importante de ser falada é: sejam realistas com o seu médico, tá? Se você faz uso de algum outro medicamento ou de alguma outra substância, ou está passando por alguma situação, tem pensamentos X ou Y, leva tudo isso para o médico, porque ele está ali para te ouvir sem julgamentos e para te dar o melhor tratamento possível dentro daquilo que você precisa. E outra coisa, medicamento, gente, e saúde mental são regulagens. Então, você está tomando um medicamento, você está sentindo que ele não está te fazendo bem ou que ele não está trazendo melhora naquilo que você precisa, retorne ao médico e fala com ele: olha, acho que essa dosagem não está boa, ou esse medicamento não fez muito bem para mim, me senti dessa e dessa forma, porque medicamento ele vai sendo regulado de acordo com o seu organismo. E para o médico saber regular isso, regular a dosagem, a quantidade ou o tipo de medicamento, você precisa estar comunicando isso com ele, né? Às vezes leva-se meses até achar um medicamento e um tratamento adequado para aquilo que você precisa. Da mesma forma, um psicólogo. Existem vários tipos de psicólogo com diversas abordagens diferentes. Não existe apenas um tipo de terapia, existe mais de um tipo. Então, às vezes, se você não gostou de algum tipo de abordagem, tenta novamente com um novo psicólogo que tem uma nova abordagem, porque com certeza você vai achar uma abordagem que seja mais ideal para você, dentro daquilo que você gostaria, dentro daquilo que você se sente mais à vontade, mais confortável para se abrir, para falar, né? Existe uma abordagem que ela vem aí buscando coisas que aconteceu no seu passado, para o que você é hoje, e trazendo soluções para o que é hoje. Já existem abordagens que ela vai trazer aí
pequenos treinamentos e pequenas coisinhas para você ir mudando no seu dia a dia, melhorando no seu dia a dia e buscando tratar o hoje, o agora, trazendo uma consciência mais racional para o momento que você está vivendo certos tipos de situações. Então, assim, existem diversas abordagens e diversos tipos de questões que a gente precisa analisar, né, dentro ali de um tratamento, né? Então, busque um médico, seja realista para que você encontre o melhor tratamento para você, a melhor abordagem para você estar conseguindo se sentir melhor, né? Se você não está se sentindo bem, sente que precisa conversar com alguém, desabafar com alguém, se tem alguma coisa que está te incomodando, pensamentos aí que não são tão legais, diz que 188. Lá existem pessoas treinadas e capacitadas para te ouvir, para estar com você ali no seu momento de crise. Tá dando uma crise, não tem ninguém para conversar, não sabe o que fazer. Liga nesse número que vai ser ótimo para você. 188. Você vai conversar com uma atendente, você vai se sentir melhor, mais tranquilo, mais calma. E é isso, gente. Procurem aí o médico de vocês, procurem se cuidar, tratar. Saúde mental é importante, né? Em um mundo também tão tecnológico, né? Tão cheio de tela e tudo mais, é bom também a gente sair um pouquinho, né? Tomar um pouco de ar fresco, um pouco de solzinho no rosto, isso faz bem. Fazer uma caminhada. Eu sei que tem coisas e situações que a pessoa às vezes fica prostrada, não consegue sair, existem casos e casos. Mas enquanto você está aí tendo a consciência daquilo que você está fazendo e consegue fazer esse tipo de coisa, busque fazer coisas que você gosta para se sentir bem. Ah, Rayane, eu não tenho dinheiro, mas na sua cidade tem um parque, tem uma praça, tem uma roça para você caminhar. Pet, gente, pet ajuda muito. Gato, cachorrinho, tem tantos animaizinhos precisando de um lar, de uma adoção. Se você mora sozinho, precisa de uma companhia, você vai ver que faz muito bem, melhora muito as crises de ansiedade, para você ter ali uma companhia mesmo junto com você, um serzinho que você vai lembrar aí, precisar colocar água, ração, passear, sempre com coleira, né? Então, eu acredito que esse tipo de coisa ajuda muito. E se você quiser conversar com alguém também, se você está ouvindo esse podcast e sente que você tem uma proximidade comigo, mesmo que a gente não se conheça, pode me mandar mensagem no privado, que eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas, mas eu posso te ouvir, mas o ideal mesmo é o 188, tá bom? Mas se você quiser desabafar, quiser falar alguma coisa, pode me mandar também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se cuidem. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários, responda as enquetes e deixe a sua opinião sobre as histórias lá no Telegram. Assim você pode interagir com outros ouvintes, ver outras opiniões e falar sobre as histórias. Ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova história. Estamos no Instagram como Bora Começar Podcast e no TikTok Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. Tudo será feito de forma anônima. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Aqui é a Rayane Carina, a voz, produtora, idealizadora, fundadora e editora do podcast. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!